Veja os destaques desta edição do Acontece no Rio. Prefeitura discute mobilidade no município. A nossa prioridade hoje é o sistema de funcionamento do corredor Transbrasil e do Transolímpico, que estarão entregues para o ano que vem. Invasores ocupam imóvel no Flamengo. Exposição reúne imagens raras do Rio Antigo. Em instantes. Olá! Prefeitura e Governo do Estado discutem os desafios da mobilidade no Rio. Promover a integração da região metropolitana é uma das metas até o ano que vem. O encontro reuniu os secretários estadual e municipal de transportes e representantes do setor. Foi apresentado o mapa com as transformações do sistema de transporte público do Rio até as Olimpíadas no ano que vem. O secretário Rafael Pisciani falou das prioridades da cidade. Evidentemente, as nossas prioridades hoje giram em torno da entrega das obras que a Prefeitura já está realizando. 2 corredores BRT já estão operando, já estão entregues à população, Transcarioca e Transoeste, mas a nossa prioridade hoje é o sistema de funcionamento do corredor Transbrasil e do Transolímpico, que estarão entregues para o ano que vem. Assim como a utilização do VLT, por se tratar de um modal novo, que a população terá que conhecer as linhas e conhecer a sua utilização. Já o secretário estadual, Carlos Roberto Osório, afirmou que o grande desafio é integrar a região metropolitana e aumentar a segurança no transporte público. Recentemente, o metrô e o trem da Supervia sofreram arrastões. Nós não temos nenhuma dúvida que com essa parceria e uma maior proximidade dos operadores de trem e metrô, das polícias civil e militar, nós vamos coibir esse tipo de ação e vamos dar a garantia que o passageiro e o usuário do sistema de trem e metrô merecem no Rio de Janeiro. A integração do Rio foi considerada fundamental para melhorar a mobilidade e uma oportunidade de negócios, facilitando parcerias público-privadas. O vereador Átila Nunes cobrou resultados. O que a gente espera é que esses investimentos eles surtam efeito no curto prazo, uma vez que o cidadão ele já tem passado aí nos últimos anos, vamos chamar assim, um verdadeiro sufoco para se deslocar, para chegar em casa, para chegar no trabalho. Em julho, a Prefeitura vai reduzir as linhas de ônibus na zona sul da cidade. Medida promete diminuir o tempo de viagem no transporte coletivo. Uma grande mudança no sistema de ônibus do Rio deve alterar a rotina dos moradores da cidade. A partir de julho, a Prefeitura do Rio vai diminuir em 35% o número de ônibus circulando pela zona sul da cidade. Dos atuais 2.000 ônibus, apenas 1.300 continuarão nas ruas, ou seja, 700 sairão definitivamente de circulação. Demora, eu estou aqui quase mais de uma hora para pegar um ônibus para ir para o Leme. Se contribuir para melhorar o trânsito, eu acho que é legal. Agora, eu não sei se a questão é só o número de ônibus ou se a falta de educação dos motoristas no trânsito. Tem bastante. Muitos desnecessários. 125 passa toda hora. Mais de 10 ônibus. De vazio, entendeu? Podendo botar outro no lugar, a gente fica aguardando horas e horas e nada. Eu acho que tem que ser necessário, né? Necessário. Tem muito ônibus também andando aí vazio. Entendeu? Então é necessário algumas linhas retirar alguma frota de circulação, né? Atualmente, são 123 linhas de ônibus na Zona Sul. O projeto da Prefeitura pretende acabar com a sobreposição dessas linhas. 78 serão eliminadas, 20 criadas e 24 vão sofrer modificações no trajeto. A Prefeitura diz que não vai haver alteração no trânsito. E para ajudar a população a se adaptar às mudanças, a implantação do sistema será ao longo do segundo semestre. De acordo ainda com a Prefeitura, o tempo de viagem vai diminuir para os usuários. Em algumas regiões faltam ônibus, em outras ônibus rodam vazios. O que nós queremos é equilibrar esse sistema para que eles proporcionem à população cada vez mais conforto, mais comodidade, menos tempo de deslocamento e menos custo para o sistema como um todo, porque é o custo do sistema como um todo que gera o valor tarifário. Um estudo desse professor da PUC constatou que muitos ônibus andam vazios em diversos horários. Segundo ele, 80 linhas municipais que fazem o trajeto da Zona Sul ao centro costumam circular com apenas 15% da capacidade fora dos horários de pico. Na hora de maior movimento, chega a aproximadamente 50% da lotação. Dentro dessa linha é verificado o segmento com maior número de usuários e é para esse segmento que é feito o dimensionamento. Primeira avaliação nossa, que eu já pedi assessoria, que faça um requerimento de informação para saber qual é o estudo sobre isso, né? Porque diminuir, tudo bem que diminua, mas deixar de atender a população que não pode.
Na última edição do Acontece no Rio, mostramos o abandono do prédio da antiga sede do Clube de Regatas do Flamengo e o medo dos moradores em relação a invasões. O que era uma preocupação se tornou realidade e o prédio foi ocupado ilegalmente. Cerca de 90 pessoas ocuparam o edifício Wilton Santos, onde funcionava a antiga sede do Clube de Regatas do Flamengo. Em 2013, o prédio localizado em uma área nobre no entorno do Morro da Viúva, no Flamengo, foi arrendado pelo grupo EBX do empresário Ike Batista. No lugar de um hotel 4 estrelas que seria construído para as Olimpíadas de 2016, o que temos agora é um prédio abandonado e invadido. Os ocupantes não querem aparecer por medo de represálias. O grupo é o mesmo que invadiu um terreno da SEDAI na zona portuária. Os ocupantes alegam que invadiram o prédio porque a prefeitura não cumpriu a promessa de cadastrá-los no programa Minha Casa Minha Vida. A prefeitura afirma que das 128 pessoas do terreno da SEDAI, 123 foram encaminhadas para os Centros de Referência de Assistência Social para inclusão em programas como Bolsa Família e Cartão Família Carioca. E que para ingressar no programa Minha Casa Minha Vida é necessário entrar na fila. Policiais militares patrulham a área para que o edifício não ganhe novos ocupantes. Há menos de uma semana, nossa equipe esteve no local e ouviu os moradores dizerem ter medo que o edifício de 17 andares, num dos metros quadrados mais valorizados do Rio, fosse invadido. Uma invasão no Morro da Viúva seria a maior tristeza dessa cidade. O vereador Raimon diz que o Rio possui um grande déficit habitacional. Por que é que você tem prédios fechados anos e mais anos e as pessoas tendo dificuldade de moradia? É uma pergunta a ser feita para a cidade. A nossa Comissão de Moradia Adequada vem o tempo todo discutindo isso e discutindo que o déficit habitacional no Rio de Janeiro, a destarte de termos aumentado as edificações de moradia popular, o déficit habitacional no Rio de Janeiro tem crescido. Nós temos mais de 300 mil famílias em déficit habitacional no Rio de Janeiro. Então é preciso saber da ocupação social desses prédios fechados, rediscutir tudo isso. No próximo bloco, exposição reúne imagens de um Rio que já não existe mais. O Rio, no tempo do Império e da proclamação da República, foi registrado por fotógrafos que deixaram um dos mais importantes acervos de imagens antigas da cidade. Uma exposição no Instituto Moreira Salles, na Gávea, reúne algumas dessas preciosidades, retratos de um Rio que não existe mais. Visitar o Instituto Moreira Salles é ótima oportunidade de vislumbrar um prédio de belíssima arquitetura, rodeado de verde, com um jardim com vista para os dois irmãos, o Peixe, nada tranquilo, perto do painel de Burle Marx. Aqui, além do lugar aprazível, os visitantes contam com as exposições de rico acervo histórico e cultural. É o caso da exposição Rio Primeiras Poses, visões da cidade a partir da chegada da fotografia. Quem sobe as escadarias para entrar na Galeria Marc Ferrer já tem o impacto visual deste grande painel, uma visão geral da cidade, uma imagem nítida e detalhada da cidade há mais de 100 anos. O Pão de Açúcar, a Baía de Guanabara, Praia Vermelha, a futura Urca e o Morro da Babilônia. Um sobrevoo sobre o passado. Os telhados do casario da cidade que se transformava na virada do século XIX para o século passado. Aqui, o detalhe de uma parte da estrutura de uma arena de touros em Laranjeiras, prática proibida em 1907 por decreto do prefeito Pereira Passos. Uma imagem de Copacabana no início do século XX, já com sua colônia de pescadores. Lúdica com seus frequentadores. Hoje, o movimentado Posto 6 de Copa. Sérgio Burghi é o curador dessa exposição e coordenador de fotografia do Instituto Moreira Salles. Sérgio, então quais foram os critérios de seleção dessas fotografias? A exposição Rio Primeiras Poses é toda ela editada a partir do acervo fotográfico do Instituto Moreira Salles sobre o Rio de Janeiro. É uma exposição que cobre de 1840 a 1930 e esse período no acervo do Instituto é composto por mais de 10 mil imagens. Nós selecionamos 450 imagens que olham exatamente a evolução urbana da cidade nesse período e, ao mesmo tempo, também ilustram e mostram as próprias transformações da linguagem da fotografia nesse período. Quando a gente olha a paisagem urbana, principalmente no Rio de Janeiro, quer dizer, o contraste entre a paisagem natural e a paisagem construída, a gente consegue perceber exatamente essa intensidade do processo de urbanização no Rio de Janeiro, que é também uma característica da urbanização no país como um todo, né?
Esses são aspectos importantes do legado da fotografia que, de alguma maneira, te permitem compreender processos urbanos. Às vezes não são processos planejados, são processos um pouco da própria natureza orgânica do crescimento das cidades. 450 imagens das transformações do Rio, um acervo com fotos de escravos do Rio Imperial. Este álbum mostra as faces dos negros escravizados, um período dramático da história. A agonia foi amenizada com a Lei Áurea assinada pela Princesa Isabel. Essa foto é de 1870. As famílias, no final do Império e início da República, surgem os fotógrafos de estúdio. As fotografias emolduradas, rostos anônimos de quem formava uma sociedade burguesa crescente na cidade. É uma exposição que tem tido uma procura muito grande, é, na verdade, algo que está no interesse genuíno dos cariocas e também todos aqueles que amam essa cidade, tanto turistas ou, enfim, e a procura tem sido muito grande e a gente tem certeza que tanto para o público em geral quanto para o público das escolas é uma grande oportunidade de se pensar, de se conhecer a cidade, de se entender as suas transformações. E ainda nem mostramos o acervo das fotos de tempos imperiais e as transformações na capital, no foco de Marc Ferrer e Augusto Malta, entre tantos fotógrafos da época. Isso fica para a semana que vem. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no site da Câmara. Acesse câmara.rj.gov.br. Até a próxima!